história do Moporã Play começa, na verdade, há muitos anos atrás, com o nascimento da nossa primeira empresa, o Moporã. O Moporã era uma escola online de educação para a vida. O foco do nosso trabalho no Moporã era apoiar adultos em seus processos de autoconhecimento, especialmente nos temas carreira, identificação de talentos e propósitos de vida. E durante vários anos, nós tivemos a oportunidade de conduzir milhares de pessoas em suas jornadas de autodescoberta. E nesse processo, sempre quando a gente se deparava com alguém que tinha muita dificuldade de confiar em si mesmo, que tinha dificuldade em reconhecer seus talentos, ou que vivia em relacionamentos destrutivos e abusivos, a gente já sabia que essas questões tinham origem na infância daquela pessoa. E conforme a pessoa ia mergulhando na sua história de vida, ela ia percebendo as dinâmicas de repressão, de tolimento, de punição, de depreciação, dinâmicas que muitas vezes eram ocultas para aquela pessoa. Quando essa pessoa ela saía da inconsciência sobre ela mesma, ela percebia que a pessoa insegura, sem confiança, sem autoestima que ela é hoje, é reflexo daquela criança que viveu na infância. Nós chamamos isso de criança ferida. A pessoa é um adulto na idade cronológica, mas ela se comporta como aquela criança que foi ferida na infância, inconsciente de si mesma, sempre lamentando ou sempre esperando que o mundo, que os parceiros ou que os próprios filhos deem para ela aquilo que falta. Em maior ou menor grau, a maioria de nós carrega muitas feridas da infância. E essas feridas têm muitos impactos na nossa vida hoje. Na forma como a gente se percebe, na forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas, na forma como a gente enxerga o mundo, como a gente se comporta no mundo. Grande parte dos adultos de hoje viveram muitas situações de abuso nas suas infâncias. Abusos emocionais, abusos psicológicos, crianças que foram podadas de toda a sua criatividade, de toda a sua espontaneidade, crianças que foram forçadas a serem algo que não são, crianças reprimidas, controladas, educadas para não terem vontade própria, para não terem desejo, para serem obedientes e aceitarem tudo cegamente sem questionar. E essa é a imagem que muitos ainda têm de uma criança boazinha, educada, a criança sem desejo, que não apronta, que não tem vontade, que se comporta bem. E essas dinâmicas destrutivas que muitas pessoas viveram em suas infâncias não aconteceram porque seus pais foram pessoas más. Muito pelo contrário, muitas vezes eram pessoas super bem intencionadas, mas eram pessoas inconscientes, que se conheciam muito pouco, que viviam no automatismo, que apenas replicavam comportamentos, que criavam seus filhos sem questionar: por que eu estou fazendo dessa forma mesmo? Sempre o pior inimigo de qualquer pessoa é a sua própria inconsciência. E quando eu e o Bruno nós ficamos grávidos, nós entendemos que não bastava a gente se pautar apenas pelo instinto para criar um filho. A gente precisa se preparar para ser pai e mãe. Se nós quisermos que nossos filhos sejam adultos seguros, confiantes, que nossos filhos se sintam amados para poderem se sentir confortáveis em dar e receber amor, se a gente quer que nossos filhos sejam adultos corajosos, que confiem na vida, a gente sabia que a nossa filha ela precisava começar de um lugar diferente do que a maioria de nós começamos. Nós sabemos que é muito melhor e muito mais fácil começar certo do que a gente tentar consertar um adulto quebrado lá pra frente. E esse é um grande paradigma da nossa sociedade, de que ser pai e mãe é algo natural, instintivo, que a vida ensina. É claro que uma boa dose de instinto é importantíssimo para a gente criar nossos filhos. Mas esse instinto ele só funciona se a gente está livre dos condicionamentos, se nós somos capazes de ouvir a nossa voz interna. Do contrário, são apenas comportamentos automáticos e condicionados que a gente vai repetindo sem nem pensar a respeito. Nós acreditamos que a gente precisa se preparar para a gente ser pai e mãe. Na vida, a gente se prepara para tantas coisas. A gente faz uma faculdade para a gente se preparar para o mercado de trabalho. A gente aprende uma nova língua para a gente se preparar para uma viagem ou para morar fora. Por que a gente acha que a gente não precisa se preparar para o papel mais importante das nossas vidas? E quando a gente mergulhou nesse processo pessoal de preparação para a chegada da nossa filha, a gente tomou um baita susto. O mar de desinformação e de inconsciência que existe quando o assunto é infância e criação é gigantesco.
A infância ela se mostra como sendo o palco dos maiores abusos, do maior automatismo, das maiores atrocidades que a gente nem percebe, justamente pela falta de consciência e pela falta de empatia. Justamente por nós sermos crianças feridas tentando educar outras crianças, tentando ofertar aquilo que nós não recebemos quando nós éramos crianças, tentando dar aquilo que nos falta. Ser pai e mãe exige sim preparação, exige informação e conhecimento, exige consciência crítica, exige coragem para olharmos para nós mesmos e curarmos antigas feridas. Só olhando para o que nos falta é que a gente pode oferecer para os nossos filhos o que eles realmente precisam. E assim nasceu o Moporã Play, um espaço de aprendizagem contínua para podermos ser sempre melhores no papel mais importante de nossas vidas. Um convite para a gente sair do automatismo, não apenas em relação à criação dos nossos filhos, mas em relação à nossa própria vida. O nosso papel é questionar tudo o que foi construído sobre educação e criação até hoje e propor uma nova forma de criar, que seja mais desperta, com consciência crítica, atenta às necessidades dos nossos filhos e que também proporcione a cura das feridas que nós trazemos da nossa infância, entendendo a família como um sistema de coevolução e cura mútua. Sempre baseado nos estudos mais atuais sobre criação consciente e na nossa própria experiência como pais e especialistas em comportamento humano. Nós acreditamos na reinvenção do conceito de família, que saia das dinâmicas destrutivas de controle, de tolimento, de repressão, de depreciação, para dinâmicas construtivas, de evolução, de florescimento, de incentivo, de acolhimento, de afeto e de cura. Nós acreditamos que criar nossos filhos é um processo de cura da nossa própria criança ferida. Uma oportunidade maravilhosa da gente sair do automatismo e da inconsciência em relação à vida. Uma forma de despertar nossa própria criatividade e espontaneidade e enxergar um mundo diferente através dos olhos dos nossos filhos. Nossos filhos nos trazem a nossa melhor oportunidade de crescimento pessoal na vida. É desafiador? Muito, mas vale cada recompensa. O nosso compromisso não é apenas com nossos filhos, mas com o futuro da humanidade. O próximo estágio de consciência e evolução do ser humano depende da recriação das bases educacionais e da redefinição do conceito de família. O Moporã Play não é um convite para nos tornarmos pais perfeitos. O nosso convite é para nos tornarmos pais mais humanos.